2023, nós da Largo Arquitetura executamos essa, que foi uma grande obra de restauro e finalização da parte interna da Catedral de Piracicaba. Esse registro em vídeo é para contar um pouco dessa história, que foi uma obra muito importante e muito única para nós. A Catedral, como todo edifício, como todo patrimônio histórico, ela tem uma história interessante. Ela foi construída a partir de 1946, entre 46 e 61, a pedido de Dom Ernesto. O responsável foi Benedito Calixto Neto, um dos arquitetos que mais construiu igrejas no Brasil nesse período. E ele constrói a igreja no estilo neo-românico, já nessa época, mas ele parte para Aparecida do Norte quando ele precisa construir o Santuário Nacional de Aparecida e a Basílica, e ele deixa as obras aqui inconcluídas. E essas obras perduraram por muito tempo da forma como elas estavam, e dois pontos principais dessa não conclusão eram a pintura interna, que no caso seria uma pintura decorativa, e toda a iluminação interna da igreja. Esses foram os dois pontos principais que nós assumimos nesse projeto de restauro e de finalização da catedral. Nós também temos uma história muito longa com a Catedral de Piracicaba. Em 2019, nós realizamos a parte de prospecção da igreja, de todos os elementos decorativos, bem como o restauro das colunas em estuque marmorizado e dos arcos e dos capitéis que integram todo o conjunto arquitetônico aqui da catedral. Em 2022, a Largo Arquitetura foi convidada novamente pelo Monsenhor Ronaldo para executar todo o projeto de restauro e finalização da catedral. E então, o projeto foi submetido tanto à Comissão Diocesana de Arquitetura e Arte Sacra, quanto ao Conselho de Patrimônio da cidade de Piracicaba, CODEPAC. Esse projeto foi aprovado e as obras iniciaram a partir de 2023. Esse é um projeto único justamente pela soma dessas condições. Por ser um espaço institucional com amplos usos, por ser um patrimônio muito querido pela comunidade piracicabana e por ser uma intervenção muito grande, também em virtude dessas partes que nunca foram concluídas. Não é algo comum que edifícios desse porte tenham esse tipo de intervenção, que exigiu uma responsabilidade muito maior que a gente propôs e executou, pois agora passa a fazer parte da memória da catedral que está aqui no coração de Piracicaba e como ela deve permanecer para as futuras gerações. Portanto, foi um projeto muito desafiador que usamos todos os recursos disponíveis. Nuvem de pontos para levantamento das medidas, impressão 3D para o desenvolvimento dos mobiliários litúrgicos e também muitos testes presenciais dos materiais, dos equipamentos de iluminação até mesmo dos esquemas de cores, conferindo unidade ao conjunto. Desde a primeira vez que eu estive na Catedral de Piracicaba, eu fiquei impressionado com a beleza dessa catedral. É um edifício, ao mesmo tempo, monumental, grande, sem muitos adereços, sem muitas coisas complexas, sem muitas imagens, mas que transmite uma paz e uma beleza. E eu acredito que neste momento da reforma, da conclusão da obra, nós tenhamos conseguido, a equipe toda tenha conseguido reforçar ou mostrar ainda mais a beleza desse edifício, conservando a sua estrutura, dando alguns retoques com cores, com algumas coisas que destacaram, que valorizaram esse ambiente. E assim, acredito que toda a reforma da catedral, o restauro da catedral tenha ficado muito adequado, liturgicamente, mas também do ponto de vista da beleza. Acredito que nós conseguimos uma grande obra. Queridos irmãos e irmãs, povo de Piracicaba e região, com alegria aqui direto da catedral, estou querendo agradecer a Deus e a tantas pessoas que colaboraram no restauro da belíssima Catedral de Piracicaba, dedicada a Santo Antônio. Cheguei aqui na catedral em 2015 para duas grandes finalidades. A primeira é reorganizar e animar o povo de Deus. E a segunda, tão importante quanto a primeira, foi restaurar este templo, que é um patrimônio religioso, cultural e histórico da cidade. Em 2018,
entrando em contato com a Largo Arquitetura, nós começamos a idealizar o projeto arquitetônico desta catedral para seu restauro. Foram momentos importantíssimos para a tomada de decisões, até chegar a um denominador comum. E assim, no ano de 2022, nós retomamos as obras para a conclusão do restauro. Nós colocamos todo o nosso esforço, todo o nosso empenho para se chegar a esta conclusão. Quero agradecer imensamente todas as pessoas que colaboraram conosco, a Diocese de Piracicaba, os nossos paroquianos, os voluntários e voluntárias que trabalharam nas diversas promoções, a família dizimista, também as pessoas que geralmente contribuem com as ofertas. O meu agradecimento especial à Largo Arquitetura. Então, 4 jovens profissionais que desempenharam com grande zelo e com grande capacitação. Por isso nós entregamos esta bonita e majestosa obra para a glória de Deus e para a santificação do povo. Por isso, o meu coração louva e agradece a Deus e a todas as pessoas. A primeira etapa de intervenção foi uma etapa civil de obra para a remoção dos jazigos que ficavam nas lajes laterais da igreja. Lá ficavam sepultados os bispos que faleceram já da diocese e agora eles foram trazidos aqui para esse espaço que é a cripta, que fica no subterrâneo da catedral. Esse espaço já tinha sido projetado para essa função e agora ele retoma seu uso original. E nos locais onde foram removidos os jazigos lá em cima, foi feito o restauro do piso em caco de mármore para se adequar ao que é o restante da igreja. Junto disso, também foi realizada a parte do corredor central, onde a gente fez o desenho da passadeira com desenhos geométricos que faz parte do estilo neo-românico que compõe a catedral. É um desenho rico, mas sem excessos, que cria movimento com os materiais naturais que são empregados nele. Essa foi uma etapa bem sensível, pois se tratando de materiais naturais, eles têm muita variação de tonalidades, texturas e cores. Então nós tivemos que ir até o local que faz a extração e a distribuição desses materiais para escolher a dedo quais seriam as pedras que seriam utilizadas aqui na catedral para que a gente tivesse uma composição que faz sentido com o que já está empregado aqui, o que já faz parte da catedral. As pedras escolhidas para a catedral são de quartzito. É um material muito durável e muito resistente. São materiais brasileiros que são entre os melhores extraídos do mundo todo, que devem ser valorizados aqui na catedral. A segunda grande etapa ficou caracterizada pela montagem das estruturas de trabalho em altura, que são os andaimes, né? Aqui a gente utilizou andaimes multidirecionais, que são do mesmo padrão das obras internacionais de restauro. Uma estrutura desse porte é essencial não só pela segurança de todos os envolvidos, afinal são cerca de 19 metros de altura de trabalho aqui na nave central, mas também para a realização a nível de excelência de um trabalho de restauro e pintura. Uma parede tão extensa, onde às vezes a gente precisa trabalhar ela toda em uma etapa só, e também uma pintura artística com muitos recortes, né? Agora, a definição das cores no projeto de pintura teve o objetivo de valorizar os elementos do estilo neo-românico da catedral, como os arcos plenos e as bossagens do revestimento das alvenarias. Então a gente trabalhou uma paleta de cores mais análoga, que faz mais sentido com esse tipo de elemento que a gente está trabalhando aqui, dando mais contrastes para gerar um pouco mais de profundidade em alguns elementos, como por exemplo a cor mais clara utilizada nos arcos das molduras dos vitrais, com o intradorso deles em um tom mais escuro. Os recortes em cima do arco cruzeiro e do arco da parte posterior da nave, e as molduras superiores aqui das bossagens da nave central. A escolha dos tons mesmo, da paleta de cores, ela foi inspirada nos elementos já construídos aqui da catedral, como os elementos artísticos integrados, que são as colunas, os capitéis e os arcos, e o piso em geral. A iluminação, por sua vez, a gente trabalhou ela de uma maneira mais indireta, que dá muito mais conforto para a atividade litúrgica aqui desse espaço. Então, a maioria dos equipamentos a gente deixou eles apontados para cima, e o foco que esses equipamentos, por mais abertos que sejam, geram
eles trazem um ritmo que destacam os elementos aqui da nave central. Toda essa luz dos equipamentos virados para cima rebate no forro, o que valoriza muito o trabalho artístico do forro de madeira, que é projeto original do Benedito Calixto e foi executado pela oficina do Neno Nardim aqui em Piracicaba. E é um dos elementos artísticos mais incríveis que a gente tem aqui na Catedral de Piracicaba. Então essa proposta de intervenção valorizou muito esse trabalho artístico do forro. Toda essa segunda etapa também foi um grande desafio logístico aqui para a execução da obra, pois toda essa estrutura de trabalho em altura ela é transportada e chegava de caminhão de manhã, que é onde havia liberação de trânsito para haver essa descarga dos materiais, visto que aqui é o centro da cidade. Tinha uma equipe específica para a montagem dessas plataformas de trabalho em altura, que ela ia descarregando os materiais e montando as estruturas em partes. Conforme as estruturas eram liberadas, a gente entrava com a equipe de restauro, a equipe de pintura e a equipe da parte elétrica da iluminação também. Então teve momentos que a gente chegou a ter 40 pessoas trabalhando aqui simultaneamente, realizando um trabalho de natureza muito complexa, mas que graças ao esforço e dedicação de todas as equipes e de todos os envolvidos, a gente conseguiu executar com maestria todas essas frentes de uma maneira extremamente satisfatória e ainda encurtando um pouquinho os prazos, porque essa etapa aqui começou em setembro, estava prevista para durar 3 meses, a gente conseguiu finalizar ela com 2 meses de trabalho total. A Catedral de Piracicaba ela é uma igreja pré-conciliar. Ela foi construída antes do Concílio Vaticano II, que foi um momento para a Igreja Católica onde muitas transformações aconteceram. E algumas delas foram transformações na liturgia, que é a forma como a igreja vive os sacramentos e como a igreja celebra os seus ritos. Nós já falamos bastante um pouco, sobre a questão de como a catedral não foi concluída, como esse processo de conclusão ele foi interrompido. E nós temos aí, a partir desse momento, uma grande lacuna, se tratando de espaço celebrativo. Eu falo uma grande lacuna, mas não relacionado à falta de algo, mas relacionado a como ele foi resolvido naquele período. Foram sendo feitas, ao longo dos anos, uma série de adaptações, até que na década de 70, o Sr. Neno Nardim, um dos grandes artistas da cidade de Piracicaba, construiu o altar, que era em madeira e ocupava o espaço celebrativo aqui do presbitério da catedral, e um conjunto, junto com o altar, o conjunto dele, o ambão. E existe uma determinação, nós chamamos de rubrica, uma regra, que prevê que o altar seja fixo, que ele seja executado em material de natureza nobre. E um dos materiais mais nobres que nós encontramos na natureza é a pedra natural. Então, junto com esse contexto de restauro e de conclusão interna da catedral, nós conseguimos propor um projeto de mobiliário litúrgico que tivessem de acordo com a nova liturgia, com a liturgia proposta pelo Concílio Vaticano II, e que também atendesse, que expressasse uma continuidade, vamos dizer assim, da linguagem estética que a catedral tem já desde o período construtivo de 1940 e 46, quando começou a ser construída. Nossa proposta ligada à fabricação, a primeira concepção e depois a fabricação desse mobiliário, ela está muito ligada, muito conectada a essa ideia de que a gente conseguisse, de que essa proposta conseguisse realizar uma intervenção contemporânea, uma intervenção que mostrasse que foi algo feito nos dias de hoje, que foi algo que foi pensado pelos dias de hoje, mas que ainda devolvesse essa continuidade estética e até um pouco histórica que nós encontramos dentro de todo o conjunto arquitetônico da catedral, através das linhas e da forma como esse mobiliário foi projetado, concebido e também executado. A concepção, ela nasceu a partir de um conjunto de ideias que foram sendo maturadas ao longo de um período, e isso foi desenvolvido dentro do escritório. A gente fala que a 8 mãos,
porque muitas pessoas participaram e trabalharam junto para que esse processo se desenvolvesse, processo criativo, porque ele exige muito de nós, e esse processo ele foi acontecendo até que a gente chegue nesse resultado de forma que nós encontramos aqui, que é o resultado final. Mas antes disso, vários estudos foram realizados em diversas escalas, em diversas proporções. E esses estudos eles contaram muitas vezes com o apoio da tecnologia, que é algo imprescindível hoje, que a gente sabe, que está ao nosso favor, mas ao mesmo tempo nós estamos falando de uma matéria, um objeto, que é a pedra, que é tão natural e tão utilizado ao longo dos anos pelos maiores artistas, né, mestres artífices, como Michelangelo, por exemplo, que é um material que requer um cuidado e uma técnica muito específica. Chegou a um determinado momento que nós precisamos entender como que nós iríamos executar da impressão de todos esses elementos que compõem o mobiliário, pautado nessa questão da própria execução. Então, como executar, como fazer o mobiliário, como fazer essas técnicas que até então elas eram feitas de forma manual por artistas, de uma forma mais eficaz e num menor espaço de tempo, que é o que a gente procura também sempre numa obra, atingindo a melhor qualidade possível, para que a gente entregue um objeto e um produto que seja realmente satisfatório. Então nós pautamos nesses estudos e nesse avanço dessa tecnologia e de um conhecimento do material muito grande que a gente precisa ter para entender quais são os limites desse material, no caso a pedra, até onde a gente pode cortar, até que ponto essa pedra vai assumir uma curva ou um desenho, e como a gente vai encaixar isso dentro da proposta do próprio mobiliário para que o conjunto atenda à questão do projeto e o material em si. Assim como o trabalho que a gente desenvolveu na passadeira, no corredor central, nós trabalhamos também com uma pedra natural para a execução do mobiliário. No caso aqui nós temos o mármore Carrara, que é um mármore que já está presente no altar-mor da igreja, que é o altar de Santo Antônio, no retábulo-mor. E a proposta, como nós pensamos tanto no desenho de dar continuidade estética ao conjunto, a proposta foi exatamente essa: trazer essa continuidade estética também pelo material, o que foi um grande desafio, porque nós estamos falando de um material que está no altar-mor, que foi extraído na década de 50, e hoje nós temos que encontrar algo similar, né, nessas jazidas e nesses locais. Isso foi bastante desafiador. Nós procuramos muitos fornecedores até que a gente conseguisse encontrar um material que fosse, de maneira geral, similar ao que nós temos aqui no altar-mor, no retábulo de Santo Antônio, mas que de uma forma mais próxima ele fosse um pouco perceptível, que a gente consiga distinguir as pequenas nuances e os pequenos desenhos dos veios desse mármore, para que a gente consiga entender o que é parte da década de 40, que faz parte desse retábulo original da igreja, que foi pensado naquele período, desse mobiliário, que apesar da continuidade estética que a gente sempre fala, também tem essa distinguibilidade para que a gente possa entender um pouquinho os períodos em que eles foram inseridos nesse espaço que é a catedral. Nós aproveitamos as obras para executar também algo que não estava previsto nesse cronograma de obras da catedral. Então algumas coisas também foram acrescentadas à medida que foram surgindo. Uma delas foi essa necessidade que nós tivemos de trocar e rever todo o sistema de coleta de água pluvial do telhado, das calhas, dos condutores, para garantir a maior preservação desses elementos internos que estavam sendo protegidos e restaurados, bem como todo o forro em madeira, executado pela oficina do seu Neno Nardim, que passou por uma obra de revitalização, limpeza, conservação preventiva, e alguns pontos passaram por intervenções que vão garantir uma melhor contenção estrutural desse forro. Foram obras que não estavam inclusas em todo esse processo de restauro da catedral, mas que nós aproveitamos para incluí-las diante de toda a estrutura que já estava prevista e montada aqui na igreja. Tivemos também a liberdade de trabalhar com diversos elementos
como os vitrais do nártex e os lustres das naves laterais, onde utilizamos a simbologia do lírio de Santo Antônio, padroeiro da catedral. Assim como o forro, as portas de entrada da igreja, as portas corta-vento, também são feitas em madeira e também passaram por um processo de limpeza, de consolidação, que a gente chama, e aplicação de novo verniz. De todo o restauro houve uma limpeza e o piso passou por um processo de polimento final, sendo esse o piso da nave e os pisos de acesso a áreas internas, como o acesso ao coro e às torres da igreja. Nós da Largo Arquitetura temos uma relação muito bonita com a Catedral de Piracicaba. Eu, particularmente, cresci dentro dessa igreja e essas paredes me viram crescer também. E fazer parte de um processo com tanto peso e com tanta relevância, não só histórica, não só cultural, mas também afetiva para a comunidade, para nós, foi muito importante. Além de todo o nosso conhecimento técnico, nós colocamos aqui muito empenho e muito carinho nessa obra, que com certeza vai se eternizar no coração de Piracicaba.